A derrota do Internacional no estádio Morumbi deixou o clima pesado na capital paulista. O técnico Mano Menezes admitiu problemas ofensivos e defensivos e disse que não tem muita explicação a respeito do que está acontecendo com o Internacional para baixar de rendimento nesses dois setores do campo. Mano não vê problemas na condição física da equipe, sim problemas apenas na condição técnica da equipe, o que vem levado aos resultados que não têm sido tão bons, assim como atuações abaixo também do esperado. Gustavo Campanharo falou da sequência de jogos que o Internacional vem tendo e que isso não é desculpa, porque o próprio São Paulo também vem de uma sequência dura. Alan Patrick fez o seu diagnóstico. Falta efetividade do meio para frente e também falou sobre a sua atual condição física, já que era um jogador que poderia ser preservado no Morumbi e acabou atuando por 90 minutos. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 7 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente, o mais importante foi a partida no estádio Morumbi e a derrota dura que o Internacional teve por 2-0 para a equipe do São Paulo. Um jogo onde o Inter perdeu bem perdido, foi inferior ao adversário. Não conseguiu ter força, criatividade para atacar ou pressionar a equipe do São Paulo e com isso acabou levando 2 gols e saindo com uma dura derrota do estádio na capital paulista. Os detalhes desse jogo eu trouxe nesse vídeo aqui que eu gravei logo depois do apito final do árbitro, para saber um relato da partida, o que deu errado, o que deu certo, quem jogou mal, quais as atuações individuais mais destacadas. É só clicar aqui para assistir. Mas eu quero já partir para a repercussão desta derrota dura do Internacional. E eu começo com a fala do técnico Mano Menezes, que depois da partida concedeu entrevista coletiva. Mano entendeu que o cansaço não foi o principal problema, abre aspas para o treinador. No primeiro tempo, as duas equipes produziram pouco, a gente até tinha mais volume e controle, mas não criamos. São Paulo fez um segundo tempo melhor. Nossa equipe sentiu a questão técnica, não vi nenhum tipo de cansaço maior para explicação. Às vezes é mérito do adversário. Aqui mais uma vez o Mano Menezes saiu pela tangente quando o aspecto é condição física do grupo de jogadores. E aí no intervalo da partida o Wanderson chegou a dizer, às vezes o cansaço bate, mas a gente tem que passar por cima disso. Então era quase um entendimento comum de que o Inter havia tido um desgaste físico grande, tinha tido um cansaço grande, o que explicasse a má atuação no Morumbi. Mas o Mano fugiu disso e de novo ele não quer colocar a responsabilidade das atuações ruins na preparação física. Se esse é um diagnóstico verdadeiro ou um diagnóstico protecionista do Mano Menezes, a gente exatamente não sabe, mas é o que ele vem falando em público nos últimos jogos. O Mano também explicou as falhas que o time teve, tá? E aí ele pegou o fato de que nos últimos jogos o Inter criou 15 chances e das últimas 15 chances criadas, só 4 foram gols. E aí ele disse, preocupa, porque o aproveitamento é baixo. Temos jogadores com qualidade técnica para fazer melhor. Vamos continuar trabalhando para converter. Continuar trabalhando para não tomar os gols que temos tomado. Estamos tomando gols com muita facilidade. A gente até está na média da maioria do Brasil, mas em momentos importantes do jogo temos que ser mais resilientes. Aqui o Mano pagou geral. O Inter tem problemas do meio para frente porque falta essa efetividade e tem problemas do meio para trás, porque o Mano entende que hoje está tomando gols muito facilmente. Em determinado momento da entrevista, ele até brincou, antes eu era criticado porque meus times eram muito defensivos e agora meu time está tomando gol demais. É algo que o Mano já enxerga que precisa corrigir. Esse aspecto da defesa que tem falhado muito e tomado muitos gols. Dentro disso, tá? O Mano foi perguntado da ausência do Gabriel e da ausência de um primeiro volante de origem. Se essa não é a razão para ele ter problemas defensivos hoje. Ele também fugiu dessa
bengala, tá? Ele disse que seria muito fácil colocar a responsabilidade disso na ausência do Gabriel, mas é mais do que isso. O Inter vem tendo problemas sistemáticos e que ele vai trabalhar para tentar corrigir isso. Esse é um bom resumo do que falou o técnico Mano Menezes, de como ele enxergou a partida no estádio Morumbi. Depois quem falou na zona mista foi o Campanharo, volante, que foi titular nessa partida no estádio Morumbi. E ele disse, e me chamou a atenção, a fala dele quando perguntado sobre a sequência de jogos. O Campanharo é um jogador que vem sentindo um pouco fisicamente essa sequência, porque ele vem de uma liga, que é a Liga Turca, que dava uma exigência menor do ponto de vista físico. O Mano já falou sobre isso. Mas ele não quis usar isso como bengala não, tá? Abre aspas para Campanharo. Para todas as equipes, a sequência é difícil, não é só pra gente. Hoje, jogamos novamente com um time que vinha jogando as últimas partidas. Temos que estar prontos. Hoje criamos menos, um pouco mais de concentração para finalizar da melhor forma possível. Então ele disse, olha, a gente jogou com o mesmo time, tipo, tava todo mundo descansado em tese, pronto para jogar. Não foi a sequência de jogos o problema. E os caras lá também estão numa sequência de jogos, dura. Então não dá para reclamar disso. É a leitura do Gustavo Campanharo a respeito dessa sequência, tá? E aí ele disse ainda que o jogo foi difícil, que o Inter ficou devendo e sabem que o campeonato é longo e todas as rodadas são importantes. Temos que trabalhar um pouquinho mais, foi o recado do Gustavo Campanharo. Por último, quem falou foi o Alan Patrick, que passou também na zona mista e conversou com a imprensa. E aí o Alan Patrick entende que o primeiro tempo foi equilibrado e que no segundo tempo o Inter foi muito inferior ao São Paulo. A organização do time deles também dificultou a construção do Internacional. E aí o Alan Patrick também foi perguntado desse aspecto físico, da sequência de jogos que ele vem tendo, porque o Alan Patrick era um jogador que vinha numa sequência dura, vinha com desgaste e se projetava que ele pudesse ser preservado nessa partida de domingo. E não foi, jogou 90 minutos. E aí ele disse o seguinte, eu estava me sentindo super bem. Procuro me cuidar bem. Calendário no Brasil é muito jogo e a gente sabe disso. Essa gestão o Mano conhece. Ele é inteligente e experiente. Vamos ver como isso vai ser decidido por ele em relação a ele ser preservado para o próximo jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, o que é uma tendência, tá? O Inter deverá, já que não fez preservações agora contra o São Paulo, preservar depois contra o Atlético Paranaense. Por último, o Alan Patrick fez um seu diagnóstico sobre o momento do Internacional e sobre por que as coisas não estão acontecendo. Temos tido oportunidades, mas como falei no último pós-jogo, sabemos que precisamos melhorar a eficiência no ataque. A gente tem essa consciência. O Alan Patrick entende que o problema é na eficiência no ataque. Logo, o Alan Patrick, que é um cara que vem sendo o melhor jogador do Internacional na temporada, mas errou 2 finalizações duras nesse jogo contra o São Paulo. Ele tem crédito, mas ele tem esse diagnóstico também a respeito da eficiência que o Inter precisa ter do meio para frente. Por último, senhores, eu quero lembrar um vídeo que eu gravei na tarde deste domingo, repercutindo a entrevista de William Thomas, na concentração do Internacional pela manhã em São Paulo. O William Thomas, ele falou sobre o processo de mercado do Internacional, tá? No mercado de transferências. A contratação do Cuéllar, ele abriu o jogo sobre o Cuéllar, deu indicativos sobre qual caminho o Inter está seguindo e explicou o porquê o Inter contratou tantos volantes ou tantos jogadores. Saídas devem acontecer. E eu explico tudo isso aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar as odds de segunda-feira porque tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Fortaleza. Odd do Corinthians 2.33, empate 3.2 e Fortaleza tá pagando também 3.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!